Terra Nostra está voltando para o horário da edição especial, ali logo depois do Jornal Hoje. Acredito muito num sucesso, principalmente porque vão editar a barriga da novela, que é conhecida como quase todas as novelas do Benedito Rui Barbosa, tem ali um momento de enrolação e tudo mais. Isso acontece já desde sempre, as novelas são espetaculares, sempre sagas muito épicas, né? E Terra Nostra tem todos os elementos disso. Eu encontrei aqui uma matéria da Folha Ilustrada de 2001, que tem a seguinte notícia, vejam aqui. Terra Nostra continua em 2001, da sucursal do Rio, 7 de janeiro de 2000, na Folha Ilustrada. A novela das 8 da Globo, Terra Nostra, terá continuidade em meados de 2001. A ideia, que vinha sendo cogitada pelo autor Benedito Rui Barbosa, foi confirmada ontem pela Globo. Terra Nostra inicialmente tinha 240 capítulos em 3 fases, 240 capítulos em 3 fases. Em novembro, o autor decidiu que a novela teria só uma fase, com passagens graduais de tempo. Terra Nostra deve acabar no meio de 2000. 2 novelas serão exibidas antes da continuação. Rui Barbosa se diz cansado e pediu tempo para fazer pesquisas para a novela. A continuação se passará 20 anos após o término da primeira, anos 40. Os atores mais populares poderão fazer os papéis de seus descendentes. Tinha essa informação ali no início de 2000. Depois viriam ainda Laços de Família e também O Clone, para daí vir a Terra Nostra 2, que você deve se lembrar e conhecer por Esperança, cujos protagonistas foram Reinaldo Gianecchini e Priscila Fantin. Reinaldo Gianecchini vinha do sucesso em Laços de Família, como Edu, e também a Priscila Fantin, que já tinha ali uma participação importante dentro de Malhação e tudo mais, ganhou esse papel de destaque. Esperança veio como uma esperança, de fato, de repetir os números assombrosos assombrosos positivamente, que Terra Nostra tinha nessa época. Só que o problema é que deu praticamente tudo errado nessa segunda versão de Terra Nostra, e eu quero trazer uma matéria aqui do Notícias da TV que fala um pouco sobre essa novela que seria Terra Nostra 2, se cogitou inclusive este nome para trazer para a novela, mas de fato teve uma trajetória cheia de percalços aqui com Reinaldo Gianecchini e Priscila Fantin nessa novela que foi escrita pelo Benedito Rui Barbosa e foi terminada pelo Valcir Carrasco, o que também deu treta, e nós vamos falar sobre isso aqui a partir dessa matéria, que diz o seguinte: de autor revoltado à morte no elenco, há 18 anos, no caso, quando foi escrita, foi 2002, faz mais tempo já, deu tudo errado em novela da Globo. Novela Esperança, que estreou em 2002, foi planejada para ser uma nova versão de Terra Nostra, sucesso de 99. Mas nem de longe a suposta continuação conseguiu repetir o bom desempenho. Pelo contrário, além da audiência baixa, a novela teve muitos problemas, com vários atores adoentados, uma morte no elenco, um acidente em cena e um autor revoltado. Os obstáculos começaram 2 anos antes de Esperança ir ao ar, diz aqui a matéria do Notícias da TV. O plano inicial do autor Benedito era nomear a trama como Terra Nostra 2 e ambientá-la durante a Segunda Guerra Mundial, mas a minissérie Aquarela do Brasil, de 2000, teve a mesma temática e frustrou seus planos. Por isso o nome ficou Esperança, e a história se passou na época da quebra da Bolsa de Nova York, em 29. Mas houve quem desse o apelido maldoso de Semelhança pela tentativa de se aproximar de Terra Nostra. A novela estreou em 17 de junho de 2002, no meio da Copa do Mundo, o que também não ajudou. Os protagonistas eram Tony, Reinaldo Gianecchini, e Maria, Priscila Fantin, 2 italianos que se apaixonavam, mas eram impedidos de viver seu amor. Ela era obrigada a se casar com um homem mais velho, papel de José Maier, e ele se envolvia com uma moça judia, Camille, interpretada por Ana Paula Arósio. 2 meses após a estreia, nós tivemos Arósio e Gianecchini que se feriram durante a gravação de uma cena em que Camille destruía uma estátua feita por Tony. A atriz torceu o pé, enquanto o ator teve um dente quebrado ao ser atingido por estilhaços que voaram após o golpe com uma barra de ferro. Treta, né? Complicado isso aí. É muito rolo para uma novela só, mas estava só no começo. Aí nós temos também outros problemas de saúde não relacionados a gravações acometeram o elenco. Antônio Fagundes, que participou da primeira fase, ficou uma semana internado com pneumonia. Nuno Lopes, que interpretava Murruga, foi para o hospital com luxações nas pernas depois de um acidente na praia. E Gilbert Stein, que vivia o pai de Camille,
Gilbert Stein, que vivia o pai de Camille, teve uma crise de hipertensão. O caso mais grave foi do ator Luiz de Lima, que vivia Antônio, pai de Murruga. Depois de 2 meses no ar na novela, ele faleceu aos 77 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Autor com dificuldades. Enquanto isso, Benedito também enfrentava suas dificuldades de saúde. Além de ter seu sítio assaltado, ele começou a atrasar a entrega dos roteiros. Não sei se necessariamente era questão de saúde, eram questões pessoais. Cenas passaram a ser gravadas em cima da hora, muitas vezes no mesmo dia que iam ao ar. Um capítulo chegou a ser editado 20 minutos antes de entrar no ar. Com isso, cresceu o uso de flashbacks, o que não agradou ao público. A média de audiência na Grande São Paulo chegou a 27 pontos, o que na época era da 10 hoje, quando o esperado era 45. Quando a novela já estava no ar havia 6 meses, em dezembro de 2002, Barbosa alegou problemas pessoais e de saúde e foi afastado da própria novela. Ele foi substituído por Valcir Carrasco, que contou com a ajuda de Thelma Guedes. Vale lembrar que essa dupla repetiu a parceria agora recentemente em Terra e Paixão, não é? Thelma Guedes e o Valcir Carrasco. Nesse sentido, nós tivemos também aqui a informação que o Benedito Rui Barbosa falou na época, que diz o seguinte, abre aspas, eu não queria que a novela fosse ao ar junto com Copa do Mundo e horário político, achei que me prejudicaria, mas teimaram e fizeram mesmo assim. Além disso, minha mãe estava doente, eu deixava de escrever para ir ao hospital, voltava para casa chocado, tentava escrever. Foi ficando muito difícil para mim até que um dia resolvi parar, disse Barbosa em depoimento ao livro Autores, Histórias da Dramaturgia. A partir do capítulo 149, a trama ganhou novos personagens e desdobramentos, fugindo da história original, o que deixou o Barbosa revoltado. Valcir foi lá e mexeu em tudo, né? Me parece que teve uma coisa que disse que não ia mexer e acabou mexendo em tudo. Edmara Barbosa, filha do autor, disse à imprensa que ele não acompanhava mais a novela porque ficava muito irritado e tinha vontade de fumar, o que estava proibido de fazer. Quando Carrasco assumiu a novela, deixei de assistir. Se visse, queria bater nele. Na época, liguei para o Mário Lúcio Vaz, disse o Benedito, não é? E disse, aviso o Valcir que quando eu encontrar com ele vou dar porrada, entendeu? Ele simplesmente acabou com a minha novela. Não terminou como eu queria. Depois mandou uma carta pedindo desculpas. Coitado, falou o autor em depoimento ao livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo. Ainda assim, apesar de tudo que deu errado, Carrasco conseguiu dar um rumo final à novela e levantar a audiência. Esperança chegou ao fim em fevereiro de 2003 e não deixou saudades. Nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e nem no Viva. Mas teve essa reta final com uma audiência pelo menos um pouco melhor. De fato, foi uma novela muito conturbada nos bastidores, e quando isso acontece, acaba se tornando uma questão difícil de mencionar, né? Difícil de resolver. Então, são questões que acontecem e ficam para a história da televisão. Segue o legalzinho na nossa programação.